Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Tenha um ótimo dia para você, para a tua família, para a tua casa. Mais uma manhã, com a graça de Deus, nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltar o nome do Senhor, para dar continuidade aos nossos estudos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre Deus é Espírito. Nós falamos ontem sobre o Espírito ser Deus. Também falamos antes de ontem sobre o Filho é Deus. Uns irmãos já estão chegando. Nossa irmã Jocinelli, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Flávia também, Damasceno, que Deus abençoe a irmã, toda a sua família, toda a sua casa. Que bom, meus irmãos aqui, que Deus abençoe poderosamente, amém? E hoje nós iremos falar sobre Deus, Ele é Espírito. Deus é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu peço que os irmãos peguem a sua Bíblia também, para que você possa comparar com a palavra de Deus. Nossa irmã Laís Santos também está com a gente. Que Deus abençoe a irmã Laís, toda a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. A irmã já colocou paz do Senhor. Os irmãos respondam aí paz do Senhor. E vamos juntos aí interagindo, para que possamos ter um momento de estudo maravilhoso na presença de Deus. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Tem mais irmãos chegando. Conforme for chegando, a gente vai falando aqui. Nossa irmã Joana Teles, uma bênção de Deus na nossa vida, está sempre na live com a gente também, estudando a palavra. Que Deus te abençoe, irmã Joana, toda a sua família. Dá um abraço do Danilo lá para mim, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos orar ao Senhor. A gente deve sempre, antes de poder estudar a palavra de Deus, buscar o Senhor em oração, porque sem mim, o Senhor diz, nada podemos fazer. Sem a presença do Senhor, sem o Senhor conosco, nada podemos fazer. Então eu convido você, junto comigo, agora a levantarmos uma oração a Deus. Erguemos uma oração ao Pai, para que o Pai nos ensine a sua palavra e se revele a nós através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Feche os teus olhos, abre o seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós amamos a tua presença. Não há lugar melhor para se estar do que na sua presença, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer a ti. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui neste lugar. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa se revelar a nós através das Escrituras. Nós queremos te conhecer. Queremos conhecer o Senhor e a sua vontade, para vivermos para a sua glória. Porque o real sentido na vida está em viver para a sua glória. E é esta vida ao qual nós queremos viver para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, meu Pai, por ser nosso amigo. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, nos ensinando. Muito obrigado pelo seu perdão, pela misericórdia do Senhor, que é a causa de nós sermos consumidos. Muito obrigado porque o Senhor é fiel. Peço que o Senhor abençoe os lares, as casas de cada um dos meus irmãos. E ajude-os em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estaremos falando sobre Deus, Ele é Espírito. Deus, Ele é Espírito. E Deus, Ele não é material, não é uma matéria corpórea, ou seja, Ele não possui um corpo físico. Por isso é muito errado quando as pessoas elas fazem imagens de escultura, dizendo que aquela imagem é Deus. Porém, biblicamente, a Bíblia nos ensina que Deus ele é Espírito. Deus ele não possui um corpo físico. Duas das maiores implicações dessas verdades são: a primeira, Deus não está confinado a nenhuma restrição física. Deus não está confinado a nenhuma restrição física, que é tão comum no meio da humanidade. Segundo, Deus não é visível e, portanto, nunca deve ser reduzido a imagens feitas por mãos dos homens. Por quê? Porque Deus ele é Espírito. Às vezes, nós observarmos as Escrituras, elas falam de Deus como se ele possuísse um corpo físico. Vamos ver sempre Deus fazendo essas referências, né? Como se ele possuísse um corpo físico, dando referência ao seu braço, à sua mão, às suas costas, à sua respiração,
ouvidos, olhos, ele fala sobre a sua face, pés. Ele diz que as nuvens são poeiras dos seus pés. Ele diz: eis que a minha mão, ele fala mão, ele fala: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Ele fala ouvidos, eis que meus ouvidos não está gravado para que não possa ouvir. Ele sempre dá essas referências, sempre fala sobre essas referências, fala sobre sua face, seus pés, dedos e muitas outras e muito mais. Como explicar essas referências à luz da palavra de Deus, à luz da verdade de que Deus é Espírito? Na teologia, essas referências elas são consideradas expressões antropomórficas. Antropos significa homem, morpe significa forma. Em outras palavras, Deus ele está simplesmente atribuindo a si mesmo características humanas. Deus ele está atribuindo a si mesmo, quando ele usa essa expressão, ele está atribuindo a si mesmo características humanas, a fim de comunicar uma verdade sobre si mesmo, de maneira que os homens possam compreender. Então, quando ele fala: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, ele está falando de uma maneira que eu possa entender que a mão dele está estendida para me salvar. Porém, Deus, ele é Espírito, ele não é como o homem restrito a uma imagem, a um corpo físico. Não, ele é Espírito. Ele usa essas representações para que possamos compreender. Por exemplo, a Bíblia fala das asas de Deus e do seu povo, escondendo-se sobre as suas asas. Você pode ver lá em Êxodo 19, 4, Ruth 12, 2, Salmo 17, 8, Salmo 36, 7, 57, 1, 61, 4, 63, 7, 91, 4. Seria um absurdo a gente interpretar essas tais afirmações de maneira literal. A gente interpretar que Deus ele tem asa. Não, ele não tem asa. Isso aqui ele está usando uma representação para falar como que ele cuida do seu povo, de maneira que nós viemos entender, de maneira que a gente venha entender. Aí a gente fica com aquela pergunta na cabeça: como se deve adorar a Deus? Se Deus é Espírito, como devo adorá-lo? A palavra diz que nós devemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, não adorar uma imagem de escultura. Não devemos nos prostrar para uma imagem, não devemos nos curvar para uma imagem. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por que eu não devo me curvar para uma imagem? Porque Deus não é imagem, Deus ele é Espírito. Deus ele é Espírito. Vamos lá, João capítulo 4, versículo 24. Se alguém puder colocar para a gente, amém? Para a gente poder ler o que a palavra do Senhor fala a respeito disso. João capítulo 4, versículo 24. Como devemos adorar a Deus? Nós vemos hoje uma geração que precisa de uma imagem para adorar a Deus. Você pode ver que o povo de Israel, eles foram libertos do Egito, viveram milagres extraordinários, viram provisão de Deus, viram Deus se manifestar de uma forma tremenda, né? Ele se representou numa coluna de nuvem, se representou numa coluna de fogo, porém não era a nuvem nem o fogo, era uma representação, era o cuidado dele no meio do povo. Só que o que acontece? Quando Moisés sobe o monte, o povo faz um bezerro de ouro para adorar. O homem sempre precisa de uma imagem para adorar. Só que Deus quer tirar o homem desta imagem, porque Deus não está restrito a um corpo físico. Deus não está restrito à matéria. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então nós não podemos nos curvar a uma imagem de escultura. Não agrada a Deus. Esta é a verdade. Não agrada a Deus, porque imagens são feitas por mãos humanas. São os homens que as fazem. Vamos lá, João capítulo 4, verso 24. Se alguém puder colocar aí, será uma bênção em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus é Espírito. A Bíblia confirma isso. Confirma. Deus não é um bezerro de ouro. Deus não é uma imagem esculpida por mãos humanas. A Bíblia é clara em dizer que Deus é Espírito. Aí como devemos adorar a Deus? Um Deus que é Espírito, como é que eu adoro se eu não vejo, se eu não toco? Como que eu adoro Ele? A Bíblia diz como adorar a Deus que é Espírito, que não é uma imagem. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. A referência
a adoração a Deus em espírito, ela tem dois possíveis significados. O primeiro, devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, com toda a sinceridade, profundamente. Adorar a Deus profundamente. Segundo, devemos adorar a Deus no poder e sob direção do Espírito Santo. A referência para adorar a Deus em verdade também tem dois possíveis significados. A paz do Senhor aí, alguns irmãos estão chegando, que maravilha. Irmão Josemar, que Deus abençoe, meu amigo. Jaqueline também, Berloche, que está com a gente, que Deus abençoe todos aqui presentes em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando sobre Deus ser Espírito, para os irmãos que estão chegando agora, por isso eu peço para os irmãos que puderem colocar o versículo, é muito bom, né, para os irmãos que estão chegando poder entender a palavra de Deus, amém? Sou grato a todos. Vamos lá, meus irmãos. Então, a referência para adorar, nós falamos agora que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, com toda a sinceridade. E falamos também, o segundo item, que devemos adorar a Deus no poder e sob direção do Espírito. Agora, a referência para adorar a Deus em verdade também tem dois possíveis significados. O primeiro, devemos adorar a Deus verdadeiramente. Toda vez que vamos adorá-lo, devemos adorar verdadeiramente a Deus. Verdadeiramente. E sinceramente. E com integridade. Segundo, devemos adorar a Deus de acordo com a verdade. Ou seja, segundo a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Nós devemos adorar a Deus de maneira que Deus quer receber essa adoração. Porque às vezes nós adoramos a Deus, por exemplo, você compra uma imagem de escultura e você coloca para adorá-la, e você tem plena convicção que você está adorando a Deus. Só que quando você vem para as Escrituras dizem que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Aí você permanece nas Escrituras, a Escritura vai começar a te ensinar que nós devemos adorar a Deus verdadeiramente, sinceramente e com integridade. As Escrituras mesmo nos mostram que devemos adorar a Deus de acordo com a verdade, ou seja, segundo a vontade de Deus revelada nas Escrituras, uma adoração que Deus recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos evitar associar Deus com uma construção religiosa, ou atribuir a Deus em qualquer limitação ou necessidade humana. Muitas pessoas pensam que por estar numa igreja, por estar num culto, ele vai levantar a mão naquele culto, ele vai cantar louvores, ele está adorando a Deus. Adorar a Deus tem que ser em espírito e verdade. O teu coração tem que falar com o Pai. A tua alma tem que se expressar ao Pai. Não é o lugar que você está. Não é o lugar, mas é uma verdade que sai do seu coração ao Deus Todo-Poderoso. É a adoração que Deus recebe. Não é você olhar para uma imagem de escultura e adorá-la. Não, é você adorar a Deus em espírito e em verdade. É você expressar a verdade do seu coração. Deus que conhece, porque Ele esquadrinha o coração e mente do homem. Ele sabe como nós nos encontramos. É você muitas das vezes debaixo de uma provação, debaixo de uma luta, debaixo de uma prova, desempregado, traído, abandonado, erguer as mãos aos céus e dizer louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que posso não estar entendendo nada, mas Ele continua no controle de todas as coisas. Aí você vê que você não consegue enxergá-lo, porque você pode olhar para todos os lados e você só vê a tempestade, e você não vê Deus, mas sabe que Ele está ali. Por quê? Porque Deus é Espírito, e você não vê o Espírito, mas você sabe que Ele está ali, e você o adora. Essa é a adoração que Deus recebe. Por exemplo, eu não sei como é que está a tua vida agora, mas eu sei que o Senhor Ele está aí do teu lado, porque Ele é Emmanuel, Ele está conosco todos os dias. Você pode não vê-lo, e porque você não vê, você não precisa ir lá e comprar uma imagem para você ver e adorar. O que deve ser feito é simplesmente crer, porque o justo vive pela fé. Não vejo Ele aqui, mas sei que Ele está aqui. Por que eu sei que Ele está? Porque as Escrituras, que é infalível, me diz que Ele está aqui. Essa é a adoração que Deus recebe. Ela tem que ser para Deus e não para uma imagem. Ela tem que ser para Deus e não para um bezerro de ouro. O fato de Deus não possuir qualquer necessidade, isso aqui é maravilhosamente demonstrado no Salmo 50, 10 e 12. Isso é glorioso, pois são meus todos os animais do bosque, as animarias aos milhares,
sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. São meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Então Deus não tem necessidade alguma de nada. Ele é completo em si mesmo. Então, como as Escrituras descrevem Deus em Hebreus 11, 27? Vamos lá ver Hebreus 11, 27. Vamos ver, se alguém puder colocar para a gente aqui, Hebreus 11, 27. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. É o que eu disse para os irmãos. Você pode estar passando um inferno na tua vida. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Mas é como a palavra diz. Ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O nosso Deus, irmão, ele é invisível, porém ele é real. Então, quando passamos pela luta, nós olhamos para ele como se estivesse vendo ele, porque sabemos que ele está conosco, como diz as Escrituras. Mas não dá para mudar quem ele é. Deus é invisível. Deus é invisível. Nós não precisamos fazer uma imagem. Insisto em bater na mesma tecla, porque a nossa geração, essa geração, o Brasil, precisa acordar para a realidade de quem Deus é. Precisamos conhecer Deus. Estamos desde o início do estudo querendo conhecer Deus e a sua vontade. Deus e sua vontade. Porque quando conhecemos Deus, a fé aumenta em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E agora Deus está se revelando a nós através das Escrituras, mostrando que Ele é Espírito. Ele é Espírito. Muitos estão ensinando que Deus é um bezerro de ouro. Deus, ele é a imagem de uma vaca. Outros adoram o rato, dizem que aquele rato é Deus. Outros adoram tantas outras coisas e dizem ser Deus. Mas eu vim te dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é uma vaca. Deus não é um rato. Deus não é um bezerro. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adoram, adorem Espírito e em verdade. Adoram com sinceridade. Adoram com integridade. Adoram uma adoração verdadeira, porque sabem que Ele está conosco, ainda que na prova e na luta, ainda que não o vemos, mas como se estivesse vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11, 27, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Deus é aquele que é invisível. Nosso irmão colocou aqui Salmo, para os irmãos estar lendo. Louvado seja o nome do Senhor, mostrando que Deus, ele é completo em si mesmo. Glória a Jesus. Agora, se Deus é invisível, como podemos explicar as passagens das Escrituras onde ele parece se revelar de forma visível? Porque existem várias passagens nas Escrituras que Deus, ele se revela de forma visível. E como isso é explicado? Porque hoje muitas pessoas, por exemplo, elas idolatram uma coluna de fogo, porque é Deus. Outros idolatram uma coluna de nuvem, porque é Deus. Deus é nuvem, porque lá ele se manifestou lá atrás em nuvem. Deus, ele é, de várias formas Deus se manifestou. Na sarça ardente. Deus é uma sarça ardente, porque ele se manifestou lá para Moisés. Deus se manifestou de várias formas diferentes para várias pessoas. Aí fica essa pergunta para a gente poder responder. A irmã colocou Hebreus aqui para a gente. Muito obrigado. Vamos lá. Se Deus é invisível, como podemos explicar as passagens das Escrituras onde ele parece se revelar de forma visível? Em Daniel, meus irmãos, em Daniel 7, 9 e 15, Deus tem uma visão simbólica. Daniel, ele tem uma visão simbólica de Deus, o Pai, como um ancião de dias. Daniel, ele tem uma visão de Deus como um ancião de dias. Aonde, pastor? Em Daniel 7, 9 ao 15. Em Lucas, no capítulo de número 3, no versículo de número 22, João Batista, ele tem uma visão dos céus abrindo,
o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba e uma voz, né, de Deus falando. Então ele tem uma visão, o quê? Ele tem uma visão simbólica. Quando o Espírito desce em forma corpórea, é um símbolo, é uma visão simbólica. Você tem uma visão simbólica. E o que as Escrituras mencionam abaixo, afirmando a respeito de Deus, sobre a sua invisibilidade, palavra difícil, invisibilidade, né? Deus quando enrola a língua para falar essas palavras difíceis. O que Deus fala sobre a sua invisibilidade? Vamos ler lá em 1 Timóteo. Se alguém puder abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 1, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 17. Vamos ver o que as Escrituras, elas nos mencionam, nos afirma a respeito, especialmente da sua invisibilidade. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Se alguém puder colocar aqui para a gente, tá bom? Será uma bênção para os irmãos ir acompanhando na Bíblia. Glória a Deus. Pastor, mas a própria Bíblia fala que Deus ele é invisível. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: assim, o Rei eterno e imortal fala sobre o nosso Deus. Rei eterno fala sobre a sua eternidade. Imortal, imortalidade. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso. Aí diz, porém ele é invisível. Assim é o Rei eterno e imortal, invisível, Deus único. Meu Deus, glória a Deus. Aqui a irmã colocou para os irmãos já darem uma olhada para ver que está na Bíblia. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Preste bem atenção. Vou acompanhar aqui o que está colocado nos comentários. A irmã colocou 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, ao rei dos séculos, imortal, o Rei do céu, fala sobre o nosso Senhor. Ele é imortal, ele não é uma imagem que se cair quebra. Irmãos, não me desculpe a sinceridade, nós precisamos ouvir o Evangelho. Chega, meu irmão, chega de esconder a verdade para as pessoas. Chega de não falar a verdade. Que amor é esse que não fala a verdade? Que amor é esse que deixa as pessoas na mentira? Que amor é esse que deixa as pessoas nas trevas? Então olha a palavra de Deus. Ora, o Rei dos séculos, que é o Senhor, ele é imortal, ele não morre. Ele não é uma imagem que cai, quebra a perna, e arranca a cabeça e morreu. Eu preciso comprar outra imagem, um outro Deus para adorar. Não. Ele é o Rei dos séculos, ele é imortal, ele é invisível. Então não preciso comprar nada para adorá-lo, porque eu não o verei. Ele é invisível, não está restrito a uma forma, um corpo físico, uma forma humana. Por quê? Porque ele é invisível. E ele é Deus único, como diz as Escrituras. Não é um Deus bezerro, um Deus vaca, um Deus passarinho, uma pomba, não. Tudo isso são representações. A pomba, onde o Espírito desceu em forma corpórea, é uma representação. É uma tipologia, um símbolo, que não deve adorar o símbolo, deve adorar o Deus único, que é invisível, real, Deus único, não há outro Deus. Quando você adora uma imagem de escultura, você está adorando um outro Deus, não o Deus das Escrituras. Porque quando devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando a gente vai adorar a Ele, devemos adorá-lo verdadeiramente, sinceramente, com integridade. Devemos adorar a Deus de acordo com a verdade, ou seja, segundo a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Isso é muito forte, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso, igual Daniel vê um ancião de dias, né? Agora João Batista, ele vê o Espírito descer em forma corpórea de uma pomba. São representações. Você não vai
pintar um ancião de dias, um senhor mais velho, para adorar aquele senhor e dizer que é Deus, porque Daniel, no capítulo 7, 9 a 15, ele tem essa visão simbólica de Deus Pai. Não, Deus ele é Espírito, Deus é Espírito. Eu não adorarei um ancião de dias dizendo que é Deus, porque Daniel disse que ele viu uma visão de um ancião de dias, Deus Pai. Não, tudo isso aqui é uma representação, são símbolos. Eu não adorarei uma pomba dizendo: olha lá, estou vendo o Espírito Santo que a pomba desceu ali, então adorarei aquela pomba. Não, de forma alguma. Isso são símbolos. Deus é invisível, imortal. Uma pomba morre, é criação do Deus invisível. Amém, meus irmãos? Não podemos adorar uma vaca, a vaca morre. Deus é imortal. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também para 1 Timóteo, se puder colocar aqui, amém? 1 Timóteo, capítulo de número 6, meus amados irmãos. Vamos lá. Capítulo de número 6. Eu sei que isso é forte para quem veio de uma vida em idolatrias, veio de uma vida aprendendo completamente ao contrário das Escrituras. Então, quando a gente vem para as Escrituras, isso confronta o nosso coração, confronta o que aprendemos, confronta, existem vários porquês, né? Porque agora saímos das palavras do homem e vamos para as Escrituras, para o verdadeiro significado das Escrituras. E quando chegamos nas Escrituras, irmão, tudo que aprendemos cai por terra, os ídolos caem por terra, como a mulher samaritana. É igual a mulher samaritana, quando ela bebeu daquela água que Jesus disse: se tu soubesse quem te pede dar de beber, eu te daria, e tu nunca mais teria sede. Ela adorava Deus nos montes, os montes eram cheios de ídolos, mas quando Jesus se revela àquela mulher, os ídolos daquela mulher caem por terra. Tudo aquilo que dava sentido à sua adoração caiu por terra. Agora só Cristo é adorado, e Cristo é o que revela o Pai para nós, Ele é adorado. É assim quando nós passamos a conhecer a verdade das Escrituras, tudo aquilo que é mentira se desfaz diante da verdade. Toda idolatria, ela cai por terra diante daquele que é ovelha, porque as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, elas seguirão o Senhor. Eu sei que talvez alguns não vão gostar do que está sendo falado, amém, mas as ovelhas elas ouvirão a voz do seu Senhor, e elas dirão: isso é verdade, porque está nas Escrituras. O Senhor chamará as suas ovelhas, e elas virão a Ele, porque são dele, e nunca se apartarão dele. Foi o Pai que deu para ele, o Pai que me deu é maior que tudo, e ninguém arrebatará das mãos de meu Pai, ninguém, porque são dele, e elas ouvem a sua voz, elas ouvem a verdade, elas ouvem as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus amados irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, vamos começar no versículo 15. Olha o que diz o versículo 15, meus amigos, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A invisibilidade de Deus, ela é mencionada como um dos atributos que palavra que eu posso usar? O distingue da sua criação. Toda a criação de Deus é visível, mas quando trazemos para Ele, vemos o Deus que criou tudo visível ser invisível. Por isso toda a sua criação, tudo que Ele criou, tudo se distingue dele. Ele é diferente de toda a sua criação. A pessoa e a existência de Deus são insondáveis. Ele só pode ser conhecido na medida em que Ele mesmo quiser se revelar. A irmã colocou aqui, muito obrigado. 1 Timóteo, está aqui, ó. 1 Timóteo, tudo certinho, capítulo 6, versículo 15. A qual, em sua época ou em seu tempo determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se Deus não se revela, ninguém conhece a Deus. O que conhecemos sobre Deus é porque Ele se revelou. Ele se revelou. Agora, preste atenção, vamos agora lá no livro de Deuteronômio, se puder colocar aí. Deuteronômio, capítulo 4.
Vamos ver como é que a gente, como devemos conduzir a nossa vida à luz das Escrituras, do que nós estamos ouvindo aqui, estamos lendo aqui, a respeito da invisibilidade de Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 11 e 12, depois vamos ler também o versículo 15 e 16, amém? Vamos começar pelo versículo 11 e 12. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 4. Amém, os irmãos já acharam? Sempre compara com a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 11. Vai para a Bíblia para ver se eu estou falando a verdade. Se algum irmão puder colocar aí, é ótimo, é perfeito, vai nos ajudar muito a pregar aqui. Amém. A irmã colocou aqui, ó, desculpe pelo atraso, que bênção, que bênção. Estamos juntos nessa, estamos juntos. Os irmãos que puderem compartilhar, amém, vai ser de um proveito muito grande para a obra de Deus. Que possamos estar sempre juntos, irmãos, buscando o conhecimento de Deus, a respeito de Deus e da sua vontade, para vivermos uma vida que glorifique. Você vai ver que quanto mais você conhecer a Deus, mais a tua vida vai mudar. Por quê? Porque você aprende a estar satisfeito com o que você tem. Você aprende o significado real da vida, de viver para Deus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, olha isso. Então, olha a tua Bíblia. Chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte fumegava, o monte ardia em fogo, até o meio dos céus. E o texto diz: e havia trevas e nuvens e escuridão. Versículo 12. Então o Senhor lhe falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste. Deus falou no meio do fogo, uma representação. Não é para adorar o fogo. Deus falou no meio do fogo, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Porém além da voz não viste aparência nenhuma. Para quem está sem Bíblia, está aqui nos comentários. Já foi colocado aqui para nossa irmã nos comentários. Você pode observar e comparar o que eu estou pregando com o que está escrito. Então o povo vai chegar diante do monte, o monte está pegando fogo e Deus fala no meio do fogo. Porém a Bíblia é clara em dizer: ouvimos a voz, mas não vimos nada. Está entendendo? O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, símbolo, e Deus Pai disse para João Batista: eis aí meu filho amado em quem me comprazo. Ouviu-se uma voz, mas não teve imagem nenhuma. Por que não há imagem? Porque Deus é invisível. Então se há uma imagem na tua casa hoje, pega essa imagem, com todo respeito, tira ela da sua vida. Mas antes dela sair da tua casa, ela precisa sair do seu coração. Você precisa entender isso, entender que Deus é Espírito. Deus é além de uma imagem, é além. Além de não precisar de uma imagem, Ele não agrada a Deus você adorar uma imagem, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ainda que usemos essa desculpa, é só uma lembrança. Deus falou assim: você quer lembrar de mim? Vem para as Escrituras, e lá tu me verás e eu te verei, tu falarás comigo, eu falarei contigo. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Vamos lá, meus irmãos. Olha o que diz: o monte estava ardendo em fogo, ouviu-se uma voz, mas não viste aparência nenhuma. Deuteronômio capítulo 4, versículo 11 e 12. A nossa irmã colocou aqui para você que está sem Bíblia, comparar palavra com palavra. Agora vamos também, como eu mencionei aqui, ainda no capítulo 4, no versículo 15 e no versículo 16, ver o que as Escrituras continuam a falar com a gente. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, vamos lá, olha o que a irmã Magali Isabel colocou. Às vezes, isso é bom, a pessoa interagir é bom. Às vezes as pessoas acham que ter uma imagem em casa, acham que é o mesmo que está lá. É verdade, é verdade. Isso é verdade porque eu também era assim, né? E eu creio que muitas pessoas também eram da mesma maneira. A gente olhava para uma imagem, né? Olhava para uma imagem e adorava aquilo. A minha mãe adorava a imagem, eu adorava a imagem.
até Deus se revelar a mim através das Escrituras, eu entender a verdade e remover isso da minha vida. A irmã falou aqui algo tremendo, a gente precisa trazer essa verdade entre nós, né? Porque esse estudo aqui é algo bem transparente, algo que você pode palpitar, você pode ficar à vontade para falar, fazer perguntas. E nós precisamos disso, sabe? Precisamos dessa verdade, nós precisamos abrir os olhos. Estamos no final dos tempos. No final dos tempos. A minha sogra, Dona Ivone, no final da sua vida, Jesus chamou ela de uma maneira tão linda, que ela me chamou, sentei com ela disse assim: filho, essa imagem aqui nada fez para mim. Eu acreditei a minha vida inteira nisso, mas nada fez para mim. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Ela está dizendo: eu quero Deus invisível, aquele que não vejo, porém sei que está comigo. E ela partiu para a glória, crendo em Cristo como seu único Salvador, aquele que levou sobre si, lá na cruz, os seus pecados. E também não precisamos de ter uma cruz de madeira com uma imagem de Jesus. Nós precisamos olhar para as Escrituras, lembrar do que Ele fez e adorá-lo em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Olha o que a irmã colocou aí, ó, já para a gente, Deuteronômio, no capítulo 4 ainda, no versículo 15. Olha o que a palavra vai dizer para nós, a Bíblia. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. Eu sei que tem muita gente que não fala essas coisas. Medo de perder pessoas. Eu não quero ganhar pessoas para mim, eu não quero trazer você para mim. Eu não tenho o que te oferecer, meu irmão. Eu não tenho o que oferecer para mim direito. Como é que eu vou oferecer algo para você? Eu quero te levar para Cristo. Eu quero te levar para o Deus invisível, porém real. Eu quero te levar para o Senhor. Eu quero te levar para Ele, porque você é dele. Você não ouve a minha voz, você ouve a voz dele. E por você ouvir a voz dele, que eu estou pregando a palavra dele, não a minha palavra. É a mente de Deus e não a minha mente. Olha o que Deus vai dizer para nós, versículo 15, que a irmã colocou aí. Se você não tiver a Bíblia, você pode ler aí. Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no monte, no meio do fogo. Versículo 16: para que não vos corrompais. Olha o que o Senhor está dizendo. Olha o que o Senhor está dizendo. Isso é muito forte, meu amado irmão. Guardai-vos cuidadosamente, tende cuidado pelo amor de Deus. Porque naquele dia, Deus está dizendo, naquele dia que eu falei no meio do fogo, no monte, vocês não viram imagem nenhuma. Guardai-vos, tende cuidado. Não houve aparência nenhuma, não viste aparência nenhuma naquele dia em que o Senhor vosso Deus vos falou, no meio do fogo. Versículo 16: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem de escultura, esculpida na forma de ídolo, semelhante a homem ou mulher, ou qualquer outra coisa. Então, quando eu faço, a Bíblia está dizendo isso, meu irmão. Quando eu faço uma imagem deste copo para adorar, eu adoro o copo, porque Deus se representou em um copo, então eu vou adorar o copo. Eu me corrompi. Quando eu adoro qualquer outro tipo de imagem, eu me corrompi. Por quê? Porque Deus é invisível, porém real. Eu não preciso de uma imagem, eu não preciso de nada para adorá-lo. Eu simplesmente venho para as Escrituras, eu simplesmente ergo meu coração, eu simplesmente falo e Ele me ouve. Porque os seus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. Até ouvidos são representações, e a sua mão não está entendida para que não possa salvar. Até as mãos são representações. A Bíblia diz que Ele anda por sobre as nuvens, e que as nuvens são poeira de seus pés. Representação. A Bíblia é clara em dizer que Ele pega toda a água do universo com a concha da sua mão. Representação do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Aí você vai lá e faz uma imagem de escultura para adorar. Você está diminuindo a glória de Deus, o poder de Deus. Você está diminuindo esse poder. Porque uma imagem tem olho, mas não vê. Uma imagem tem boca, mas não fala. Tem pernas, mas não andam. Tem mãos e não apalpam. Nada pode fazer. Se eu chegar nela e dizer, me dê a mão, ela não vai dar a mão. Eu carrego ela em meus braços. Então não deve ser adorado. Ah, mas é só uma lembrança. Então vem para as Escrituras e lembrarás de tudo que Deus fez, e adorará um Deus invisível, porém real. Deus não quer ser adorado por imagem nenhuma, porque Ele é invisível. E a própria palavra está deixando claro para nós, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Não façam isso.
Qualquer imagem não é Deus. Qualquer imagem não é Deus. Qualquer tentativa de fazer uma figura ou desenho do Deus vivo levará a uma distorção da sua imagem, a uma diminuição da sua glória. Portanto, todas as formas de idolatria devem ser evitadas, assim como uma peste. Assim como uma peste. Hoje nós estamos fugindo do Covid, usando máscara, passando álcool gel, se prevenindo para não ser contaminado com essa praga. Assim nós devemos fugir da idolatria. Devemos fugir de uma idolatria. Olha que a irmã colocando, olha o que a irmã colocou aqui. Vê se dá para. Aí, ó. Olha o testemunho da irmã. Fui fazer faxina em um apartamento. Vamos lá. Fui fazer faxina em um apartamento. Tinha uma pomba branca pregada em uma madeira. Eu perguntei o que era. Ela disse que era o Espírito Santo. Meu Deus. Está entendendo, meus irmãos? É isso que o Senhor está dizendo. O meu povo peca por falta de conhecimento. Ela foi fazer faxina numa casa, viu uma pomba branca, ela perguntou o que era. A mulher simplesmente disse, para aquela mulher aquilo é verdade. É o Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Quando ele desceu em forma corpórea de uma pomba, é uma representação. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Que caiam todos os ídolos de nossos corações. Que caiam toda a falta de entendimento sobre Deus. Por que tanta falta de entendimento sobre Deus? Porque o povo procura conhecer qualquer coisa menos Deus. Aí eles querem as coisas de Deus mastigadas, são enganados. Porque aquela pomba que está na parede daquela mulher, ela teve que comprar. Ela pagou para ter aquilo. Então as pessoas enganam outras pessoas para lucrarem com uma ferrada alheia. Mas a palavra do Senhor, ela nos liberta quando a conhecemos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade nos mostra que Deus é Espírito. E não devemos fazer imagem nenhuma, porque se fazemos imagem, nos corrompemos, como diz as Escrituras aqui no versículo 15 de Deuteronômio capítulo 4, 15 e 16. Além disso, devemos procurar manter a nossa mente apenas aqueles pensamentos sobre Deus que estão firmemente ancorados, apoiados pelas Escrituras. Vamos lá, já estamos terminando. 1 Timóteo, se alguém puder colocar aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. E depois vamos para o capítulo 6, versículo 15 e 16. Amém? Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Meus amigos, isso é muito forte. Compartilhe com mais pessoas. Compartilha. Deus, Ele está chamando as suas ovelhas. Elas ouvirão. Se você puder compartilhar com alguém, isso será muito bom. Será muito bom. Amém? Olha o que diz a palavra. Assim, ao Rei eterno, imortal, 1 Timóteo 1,17, como nós lemos já. Assim ao Rei eterno, olha o que diz. Ele é eterno, Ele é imortal. Aí diz, invisível. Olha a Bíblia dizendo sobre Ele. Invisível. Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Agora capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, 15 e 16 diz, a qual em sua época determinadas há de ser revelada pelo bendito e único e soberano, o Rei dos reis e Senhor do Senhor. Versículo 16, o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a qual homem algum, olha isso, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, A Ele honra, poder eternamente. Amém. Que mostra o quê? Que Deus, Ele é imaterial. Deus não é matéria. Ele é imaterial. Por quê? Porque Deus é o quê? Deus é Espírito.
Deus é espírito, invisível. Como então podemos colocar Deus em uma imagem? Por que então se fazem bezerros de ouro para adorar? Se Deus é invisível, por que adoram uma vaca dizendo que é Deus? Se Deus é invisível, por que fazemos tantas imagens sobre Deus se a Bíblia diz que Ele é invisível? E como então podemos conhecer este Deus que é invisível? Se Ele é invisível, como o conhecerei? Com base nas seguintes escrituras. Primeiro fazendo uma pergunta para nós mesmos: como Deus se revelou? Antes de você comprar uma imagem de escultura, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você crer no que eu estou dizendo, você faz uma pergunta para você: verdade, como que Deus se revelou? Como que Deus se revelou? Como que Deus se fez conhecido aos homens? Aí nós iremos lá para João, capítulo 6. A irmã já colocou aqui, está tudo aqui, está tudo aqui exposto. 1 Timóteo 6,15. Agora vamos para João, capítulo 6, versículo 46, meus irmãos, meus amigos e ouvintes da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 46. Surge-se uma pergunta: alguém já viu o Pai? Como que eu faço uma imagem? Antes de eu ver uma imagem, eu preciso me perguntar: quem viu Deus? Como que Ele foi conhecido? Como que alguém sabe que Ele é daquela maneira? Aí eu faço uma pergunta: alguém já viu o Pai? E entraremos em João 6,46, que diz: não que alguém tenha visto. Olha isso. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. A palavra está dizendo assim: ninguém viu o Pai, somente aquele que veio dele, este viu o Pai. E quem é este? Cristo. Se ninguém nunca viu o Pai, exceto o Filho, como o Pai se fez conhecido? Como que? Olha isso, irmão. Se só o Filho viu o Pai, como que Ele se fez conhecido aos homens? Como podemos conhecer quem é Deus? Quem pode nos explicar essas coisas? O que João 1,18 nos fala sobre essas coisas? O que João 1,18 agora vai dizer sobre essas coisas? Falamos sobre João 6,46, onde mostra que não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Agora, ninguém viu Deus, exceto o Filho. Então, como que o Pai se fez conhecido aos homens? Como podemos conhecer quem é Deus? Quem pode nos explicar essas coisas? O que João 1,18 nos diz sobre estas coisas? O que ele nos ensina sobre essas coisas? João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então entenda isso. A revelação de Deus não vem do pastor, a revelação de Deus não vem do padre, a revelação de Deus não vem do papa, a revelação de Deus não vem das religiões nenhuma, a revelação de Deus vem do Filho de Deus, porque só o Filho pode o fazer conhecido, porque o Filho veio de seu seio, o Filho é Deus e veio de Deus. É o que a própria Escritura diz. Ninguém, isso aqui exclui eu, exclui o papa, exclui o padre, todo tipo de padre, bispo, pastores, apóstolos, qualquer reverendo, qualquer pessoa, exclui todo homem, que esculpe escrituras. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é esse Deus unigênito? Deus único que está no seio do Pai é Cristo. Cristo revelou a nós, Deus Pai. Aí eu quero que você preste atenção aqui. Já estamos terminando. Amém? É muito bom, meu irmão, você estudar sobre Deus. É muito bom você, pelas Escrituras, conhecer a Deus. Pelas Escrituras, dá vontade de comer mais desse, não falo maná, eu falo pão vivo que desceu do céu. A palavra explicado, ela vem de uma palavra grega. A palavra explicado, se você puder anotar, ela vem de uma palavra grega, que significa interpretar, ou explicar, ou expor. O Filho de Deus, o Filho, ele explica Deus para nós através da sua vida, através dos seus ensinos.
Uma tradução muito útil desse texto da Bíblia seria: ninguém jamais viu Deus, o único, sendo Ele mesmo Deus, que está em infinita comunhão com o Pai, fez Deus conhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como faço para conhecer Deus? Através dos ensinamentos de Jesus, através da vida de Jesus, porque Jesus é o único, sendo Ele mesmo Deus, que está em íntima comunhão com seu Pai, fez Deus conhecido. E conforme as seguintes escrituras, porque Jesus é o único qualificado para nos mostrar o Pai? Por que Jesus é o único qualificado para nos mostrar o Pai? Vamos observar isso em Colossenses. Primeiro, em Colossenses 1,15 e depois Hebreus 1,3, amém? Colossenses 1,15 vai dizer assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha isso. A pergunta é, conforme as seguintes escrituras, por que Jesus é o único qualificado para nos mostrar a Deus, o Pai? Simples, porque Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso, Ele é a imagem. Eu não vejo Deus, mas quando vejo Cristo eu estou vendo Deus. Eu não vejo Deus, mas quando vejo o Filho de Deus eu estou vendo Deus. Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não que Ele foi criado primeiro, mas toda a criação procede dEle e Ele está acima de toda a criação. E Hebreus 1,3 vai dizer: Ele que é o resplendor da glória, da sua glória. Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Expressão exata do seu ser. Tudo que representa a Deus nessas imagens de escultura são falsos deuses. Isso é idolatria. Isso é corromper o seu coração, a tua fé. Mas quando você vai para Cristo, Cristo revela o Pai. Por que Ele é o único capacitado, gabaritado para nos revelar o Pai? Porque Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele assentou à destra da majestade nas alturas. A palavra imagem vem da palavra grega eikon, que é corretamente traduzida como imagem ou semelhança. Quem senão Deus poderia ser imagem exata de Deus? Quem? Que homem? Que homem pode ser imagem exata de Deus? Nenhum, porque ninguém viu Deus. Agora trazendo para Cristo que estava no seio do Pai. Ele é o único que é Deus e pode nos mostrar a imagem exata de quem Deus é. Qualquer ser menor seria uma imagem verdadeira das excelências infinitas de Deus. Qualquer ser menor não seria uma imagem verdadeira. Perdão, vou dizer de novo. Qualquer ser menor não seria uma imagem verdadeira. É como a irmã Magali acabou de colocar: somente Cristo revela ao Pai. É tão profundo, aqui a irmã colocou em Hebreus 1,3, está tudo aqui. Está tudo aqui. O qual, sendo o resplendor de sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que Ele pode nos representar a Deus. Qualquer ser menor não seria uma imagem verdadeira das excelências infinitas de Deus, mas apenas uma falsa e distorcida representação de nosso Deus. O Filho, como a irmã Magali colocou aqui, o Filho, somente o Filho pode ser a imagem de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é, como a nossa irmã Laís colocou aqui em Hebreus 1,3, porque Ele é o resplendor da sua glória e a imagem exata do seu ser. Hebreus 1,3. Tudo na Bíblia, tudo nas Escrituras, tudo que eu estou falando eu estou te mostrando na palavra de Deus. E a palavra respondendo a palavra. Disse-lhe Jesus, vamos João 14,9, para a gente finalizar e terminamos aqui. Se alguém puder colocar aqui para a gente terminar com chave de ouro, amém?
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Isso é maravilhoso, irmão. Esse estudo é maravilhoso. Amanhã estaremos de novo aqui e vamos continuar nosso estudo sobre Deus. Que possamos conhecer cada vez mais a Deus, a verdade sobre Deus. Ainda que não agrade muita gente, nós estaremos aqui conhecendo a verdade sobre Deus, bíblica. Vamos lá, para finalizar, João 14, 9. Diz assim a palavra de Deus. Se alguém puder colocar aqui, é uma bênção, é maravilha de Deus para nós. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco. Por que Jesus vai falar isso para Felipe? Porque Felipe pergunta para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai e basta-nos. Se o Senhor nos mostrar o Pai, para nós estamos contentes. Aí Jesus diz para Felipe: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. É o que a irmã Magali acabou de colocar aqui, no último comentário. Somente Cristo, somente o Emanuel, somente Jesus. Somente Jesus. Se você quer adorar o Pai de verdade, vai para Cristo. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus. Ele é o que Hebreus 1:3 diz aqui, está aqui escrito, o qual sendo o resplendor da sua glória. E a imagem exata, ele é a imagem exata. Imagem exata, uma exatidão do seu ser. Felipe, estou convosco há tanto tempo e não tem me conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, Jesus disse para Felipe. Aqui, a irmã colocou, João 14, versículo 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu termino dizendo aos irmãos, é importante reconhecer que as palavras de Jesus, elas seriam uma blasfêmia. É importante reconhecer, preste atenção para a gente terminar aqui. É importante a gente reconhecer que as palavras de Jesus seriam uma blasfêmia se ele não fosse Deus, no sentido mais pleno e estrito do termo. É uma verdade fundamental do cristianismo, que tudo que podemos querer descobrir a respeito de Deus, encontramos no homem Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amigos? Amanhã teremos um lindo estudo da palavra de Deus. Vamos dar continuidade. Estaremos sempre aqui, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. E eu conto com os irmãos. Peço aos irmãos que compartilhem com mais pessoas. Agradeço os irmãos que sempre colocam aqui os versículos. Nos ajuda muito, principalmente os irmãos que comentam, que falam. Se os irmãos tiverem qualquer dúvida, coloque nos comentários. Amém? Coloque nos comentários. Estaremos falando sobre isso. O desejo do meu coração é simplesmente que nós juntos venhamos conhecer a Deus. Nós já estamos chegando perto de casa. Eu quero fazer um estudo. Não sei se os irmãos concordam, sobre o Apocalipse. Eu fiz um estudo sobre os 7 selos e as 7 trombetas. Eu creio que vai ser poderoso, irmão. Amém? Vai ser poderoso. Se os irmãos quiserem esse estudo, é um estudo muito profundo a respeito da palavra, porque o Apocalipse ele é puro tipologia, são símbolos. E as pessoas acham que vão ver gafanhoto com cabelo de cavalo. As pessoas entendem completamente errado. É pura tipologia, são símbolos. Nós estaremos fazendo um estudo sobre os 7 selos e as 7 trombetas. Estaremos fazendo um estudo também sobre a marca da besta, o 666. Amém? Eu creio que será uma bênção. Vamos agora dar continuidade nesse estudo sobre a pessoa de Deus, sobre Deus, conhecendo a Deus, que é um estudo muito profundo, o qual nós iniciamos e vamos dar continuidade. Quando terminarmos esse estudo, provavelmente entraremos no Apocalipse, se assim os irmãos quiserem. Senão vamos entrar em outro estudo sobre Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos me procurem e os irmãos quiserem estudar, nós estaremos estudando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar os irmãos para orar. Nós iniciamos o estudo em oração, os irmãos lembram? Quando iniciamos o estudo, a gente iniciou orando.
E orando para quê? Para que Deus nos desse entendimento da sua palavra. E é por isso que você entendeu a palavra, é por isso que eu entendi a palavra, é por isso que eu consegui pregar para vocês, e é por isso que você recebeu esta palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é invisível, porém real, ele está conosco aqui, convencendo os nossos corações. E é por isso que alguém aí, hoje, vai tirar as imagens da sua casa e vai adorar o Deus que Cristo revela para ela. O Deus invisível, porém real. Por que ela vai fazer isso? Ela será forçada a fazer isso? De forma alguma. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E agora nós iremos orar. E eu peço aos irmãos que orem comigo de verdade. Nós iremos orar por alguns motivos. O primeiro deles é agradecer a Deus por podermos estar vivo ouvindo esta palavra, né? E agradecer a Deus por Ele continuar nos dando entendimento de quem Deus é e da sua vontade. E também nós iremos orar a Deus para que Deus, Ele possa remover os ídolos do nosso coração. Porque ídolo também não é somente imagem de escultura, mas é aquilo que usurpa o lugar de Deus. Iremos orar para que haja um decréscimo de nós mesmos, um abatimento de ídolos do nosso coração e um acréscimo de Deus em nosso ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A irmã Magali colocou: que Deus abençoe sua vida, pastor, que continue usando poderosamente. Aprendi muito. Eu fico muito feliz com essas palavras. Amém, minha irmã? Que Deus abençoe sua vida, toda a sua família, e eu conto com a irmã aqui amanhã também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós iremos orar agora, pedindo tudo isso para Deus, para que os ídolos sejam removidos do nosso coração, para que os ídolos sejam removidos das casas, para que haja um avivamento, onde as pessoas elas possam compreender quem Deus é Espírito, e os ídolos possam ser removidos, e o nome do Senhor venha a ser poderosamente e grandemente glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, meus amigos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos neste momento pedindo ao Senhor, primeiramente agradecendo a Ti. Nós agradecemos ao Senhor por permitir e nos fazer entender, permitir a gente estar aqui hoje, aprendendo a Tua palavra, e agradecemos a Ti por nos dar entendimento das Escrituras. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é misericordioso, e o desejo do Seu coração é que o busquemos de todo o nosso coração, e nós o encontraremos. Oramos também pedindo ao Senhor que o Senhor possa remover do nosso coração todo ídolo, toda idolatria, tudo aquilo que ainda está em nós, que usurpa o seu lugar, que seja removido, Senhor. Essa é a nossa oração, é o pedido do nosso coração. Que o Senhor visite também todos os ouvintes da sua palavra, que o Senhor possa remover os ídolos dos lares, as imagens sejam removidas, e que sejam convencidos de que Cristo revela o Pai, de que eles conhecerão o Senhor através das Escrituras e terão uma fé inabalável, uma vida completamente transformada pela verdade, serão libertos pela verdade. Remova os ídolos, Pai. Remova as imagens de esculturas, primeiramente do coração e depois das paredes. Mude vidas, salve, Senhor, pois a Tua mão, representação, a Tua mão, ela não está encolhida para que não possa salvar, e os teus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. Então, Pai, eu oro pedindo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está ouvindo. Por isso nós rasgamos aqui, não as nossas vestes, mas o nosso coração, e nos convertemos ao Senhor, nos convertemos a Ti, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande é beneficência. Por isso rasgamos o nosso coração diante de Ti, pedimos perdão por toda idolatria, pedimos perdão por todas as falhas, por tudo que colocamos no nosso coração que usurpava o Seu lugar. Nos perdoa, Senhor, e continua abençoando a Sua igreja, dando entendimento ao Teu povo, dando sabedoria, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a vida de cada irmão. Amém. Eu quero deixar um abraço para cada um dos irmãos. Vou voltar aqui um por um, porque vocês são a bênção. Irmã Jocinelli, irmã Laís, Jânia, que Deus abençoe todos os irmãos. Irmã Regina Silva, são vários. Irmã Magali, né, que está sempre interagindo com a gente, uma bênção.
JCL, acho mais ou menos isso, eu não sei ler aqui isso, mas que Deus abençoe meu amigo, ou minha amiga, minha irmã, meu irmão. São vários irmãos. Glória a Deus, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Irmã Joana Teles, Deus abençoe grandemente. Irmã Carla, é muita gente. Vanessa, irmã Vanessa, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Silvana, né? E vários outros, são muitos, irmãos, são muitos. Se eu esquecer alguém, me perdoe. Jaqueline Berloche, Deus abençoe a irmã Jaqueline, né? Poderosamente seu lar, sua casa, sua família. Irmã Elza, que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, amém? Eu acho que eu já falei quase todo mundo. Irmã Flávia, que foi, né, a primeira que chegou aqui com a gente, que Deus abençoe a nossa irmã Flávia, toda a sua família, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que maravilha, irmão. Que manhã maravilhosa, que manhã maravilhosa. Que o teu dia seja um dia maravilhoso, que o teu dia seja de muita paz e de muita alegria, em nome do Senhor Jesus, amém? Os irmãos que quiserem oração, estarei indo hoje para o monte e eu quero apresentar a sua vida em oração. Então deixa o seu nome aqui, ou lá no Facebook, você vai ver lá que eu coloquei lá, né? Quem quiser oração, continuarei orando por você. Deixa o seu nome ali, que eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, até amanhã. Amanhã estaremos juntos para mais um grande e poderoso estudo da Palavra de Deus. Amo vocês, fiquem na paz.